Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos em nossa série, Pregações em Sofonias. Vamos iniciar com uma leitura do Salmo de número 1, que será mencionado durante a pregação. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos ao texto da pregação, o livro do profeta Sofonias, capítulo de número 2. Sofonias, capítulo de número 2. O texto da pregação é o capítulo inteiro, versículo 1 até o versículo de número 15. Ao realizar a leitura, devemos observar duas coisas. Temos aqui uma mensagem contra as nações, mas no meio dessa mensagem contra as nações, há uma mensagem para Judá, o povo de Deus. Uma mensagem de juízo contra as nações, uma mensagem de juízo contra Judá, mas há uma luz no fim do túnel para mostrar a graça e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Assim diz a palavra do Senhor. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queraitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos
e todos os animais em bandos alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação e pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Deus, Pai bendito e eterno, nós vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o estudo, as preparações, o esforço de nada valem sem a Tua bênção, sem a ação bendita do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu, tão fraco e pequeno como sou, me coloco mais uma vez diante da Tua presença para pedir a Tua misericórdia. Porque a menos que o Teu próprio Filho nos fale pela pregação da Tua palavra, nós não obteremos um benefício espiritual daquilo que ouvimos. E não nos interessa ter apenas o benefício intelectual. Queremos conhecer a Cristo, queremos amá-lo. Queremos que nossa fé seja fortalecida nele. Queremos que nosso coração seja transformado, conformado à imagem dele. Portanto, concede ao que fala a sabedoria que ele precisa, a disposição, dá a ele a graça do Senhor para que ouçamos a voz do teu Filho. Dá a todos os ouvintes a atenção e o coração humilde, manso, receptivo, obediente, para que em tudo tu sejas glorificado. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós já ouvimos sobre a ênfase da profecia de Sofonias a respeito do dia do Senhor, que é um dia de julgamento, um dia de acerto, um dia de prestação de contas. E nós temos observado que a estrutura do capítulo 1, onde já ouvimos 2 pregações, é uma estrutura que mostra a relação entre o juízo de Deus contra Judá e o juízo de Deus contra as nações. O juízo de Deus no seu aspecto histórico, do tempo de Sofonias, e o juízo de Deus no seu aspecto final, escatológico, nos últimos dias. De modo que Judá, para quem Sofonias dirigiu inicialmente essa profecia, ao ver o anúncio do juízo universal de Deus, deveria dar-se conta de que o juízo também chegaria a eles, o povo de Deus. E depois disso, o contrário. As nações, ao olharem para o juízo histórico que Deus executou sobre Judá, deveriam saber que também, no final de tudo, o juízo de Deus chegará a todas as nações. O capítulo de número 2 de Sofonias, mais uma vez nós encontramos essa relação entre o juízo contra Judá e o juízo contra as nações. Porém, aqui ambos os julgamentos são de dimensão histórica. Então, o que encontramos no capítulo 2 é o julgamento contra Judá, contra as nações, mas ambos naquela época de Sofonias. E ao ler esse capítulo, talvez você percebeu que tem a menção aqui a 5 nações: os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etíopes e os assírios. Mas o capítulo 2 não é só sobre essas nações. Na verdade, o capítulo 2 começa com uma mensagem dirigida a Judá. Versículo 1 a 3 é para Judá. E depois fala a essas 5 nações, do 4 até o 15. Porém, mesmo em meio a esta mensagem de juízo do Senhor contra as nações, há ainda aqui uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de misericórdia do Senhor para Judá. Lembramos aqui que, apesar daquelas reformas promovidas no tempo de Josias, rei de Judá, na época de Sofonias, o Senhor deixou claro que a reforma, como já vimos, era apenas uma reforma externa.
o Senhor então disse que traria o juízo sobre Judá. E isso é colocado tanto no livro de 2 Reis, quanto aqui em Sofonias, como uma coisa certa. Não há como impedir que isso acontecesse. Porém, ainda assim, com esse juízo certo contra Judá, o Senhor faz brilhar uma luz no fim do túnel. Em meio ao juízo iminente contra Judá, ele faz revelar a sua graça, a sua misericórdia. E por isso, então, com base no capítulo 2 de Sofonias, eu anuncio a palavra do Senhor a vocês nesta manhã sob o seguinte tema: buscai ao Senhor e considerai seu juízo contra as nações. Isto é a mensagem de Sofonias 2. Buscai ao Senhor e considerai o seu juízo contra as nações. Em primeiro lugar, então, há um chamado para buscar ao Senhor. Versículos 1 a 3. Então, a primeira coisa que nós devemos entender ao olhar para esses versículos é que os versículos 1 a 3 têm essa relação com a dimensão histórica do dia do Senhor contra Judá. Aquilo que já foi mencionado no capítulo 1, versículos 7 a 13. Mas a segunda coisa que devemos ter em mente aqui é que uma grande diferença é que nós não temos aqui, no capítulo 2, uma descrição sobre os pecados de Judá, a condição espiritual deles e o juízo, como está lá no capítulo de número 1. Aqui é uma mensagem muito mais direta. É uma advertência, mas é uma admoestação também. Isso fica evidente pelo fato de que os verbos aqui requerem uma reação. Deus está falando, eles devem responder ao que Deus está falando. Deus não está só descrevendo o pecado deles. Deus está chamando eles para largarem o pecado e se submeterem a Deus. Os verbos que estão aqui no capítulo número 2, está cheio de verbos no texto hebraico que estão no imperativo. É uma ordem. O Senhor quer que eles respondam. E entre esses verbos, os 2 primeiros estão aí. No início do capítulo. Concentra-te e examina-te. Observem que no português você tem 2 verbos. Concentra-te e examina-te. Mas no texto hebraico, o verbo é o mesmo. O verbo é a mesma coisa. Ela é repetida 2 vezes. E o verbo que está aqui é um verbo que significa simplesmente ajuntar o restolho. Então a imagem aqui desse verbo, alguém faz uma colheita. E vamos dizer que colheu o milho, então ele pega ali a espiga, tira o milho, e agora está a palha pelo chão, o restolho. Ele varre e ele faz um montão deste restolho. O que Deus está ordenando aqui, e que não nos é transmitido com muita clareza em nossa tradução, é: ponde-vos em monte como restolho. É isso que ele está dizendo. E o segundo verbo repete a mesma coisa, intensificando então o significado. Poderíamos traduzir da seguinte maneira: ponde-vos como restolho. Sim, ponde-vos como restolho. O que isso quer dizer? Deus queria que eles se humilhassem perante ele. Que eles se colocassem diante dele como pessoas inúteis, como pecadores que merecem juízo, que merecem ser queimados pela ira de Deus. Ele quer que eles reconheçam que ele é o juiz e que eles são pecadores dignos do juízo. Eles deveriam se auto-humilhar antes que o juízo chegasse. Eles são chamados aqui de nação sem pudor. Quer dizer, um povo que não tem vergonha de pecar. Observem que o versículo 2, o termo antes aparece 3 vezes. Isso quer apontar a urgência desta auto-humilhação. O prazo para esta humilhação
é definido aqui. Diz assim, que eles devem fazer isso antes que saia o decreto. Então, o juízo fora decretado pelo Senhor, ele não seria revogado, ele era inevitável. Mas Deus diz, antes que isso se concretize, se humilhem perante mim. A ideia de antes aqui significa antes de dar à luz. Então é uma imagem de uma mulher grávida. Assim como uma mulher grávida que começa a sentir dores, sabemos o que vai acontecer em seguida. Se as dores chegam, a criança haverá de nascer. O juízo foi decretado contra Judá. Esse juízo, por assim dizer, estava para dar à luz. A qualquer momento, o juízo chegará. Sofonias diz que esse tempo, então, estava passando como a palha lançada pelo vento. Ele anuncia que em breve esse juízo cairia sobre Judá. Ele diz das seguintes palavras: o furor da ira do Senhor. E logo ele repete para enfatizar a necessidade urgente de arrependimento. Ele torna a falar sobre a ira do Senhor. Então, a imagem colocada pela profecia é esta. Quem é o povo diante de Deus? O povo é restolho. O juízo foi decretado. É como uma mulher grávida que pode dar à luz a qualquer momento. O tempo para que se humilhassem estava voando como palha ao vento. O furor da ira do Senhor viria contra eles. Aqui, irmãos, devemos lembrar das palavras do capítulo 1, versículo 18, que diz que no dia da sua indignação o Senhor consumirá pelo fogo o seu zelo toda a terra. A pergunta é, e essa é muito importante, a pergunta é, se o povo é restolho que merece ser consumido pelo fogo da ira de Deus, e o decreto da ira já estava anunciado contra eles, onde eles poderiam se abrigar da ira abrasadora de Deus? Para onde correriam? E a resposta é oferecida no versículo de número 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos, que cumpris o seu juízo. Refugiem-se da ira de Deus, correndo para o próprio Deus. Buscai ao Senhor. Aparece aqui no texto 3 vezes, só neste versículo. Buscai, o verbo buscar. Então devemos lembrar que no capítulo 1, versículo 6, o juízo foi anunciado justamente, lá diz, porque eles não buscavam ao Senhor. Agora o Senhor diz a eles que eles devem buscar ao Senhor. Esse buscar aqui é descrito como algo que deve acontecer de todo o coração. Porque só assim, de todo o coração, eles poderiam encontrar ao Senhor. Não pode ser uma coisa meramente da religião externa, dos atos de culto externos, do hábito. Tem que ser um coração que se humilha. Igualmente, eles deveriam não só buscar ao Senhor, mas diz que eles deveriam buscar a justiça e a mansidão. Essa busca aqui, no texto aqui, ela está no plural, para indicar que eles devem buscar como povo de Deus, de modo corporativo. Então, em meio àquela infidelidade de Judá, encontramos agora um grupo, um remanescente. Não tem só pessoas infiéis em Judá. Tem algumas pessoas que são descritas no texto como fiéis, como mansos, como justos. Deus está dizendo a eles: ei, vocês, me busquem. Eles são chamados de mansos da terra, significa que eles são humildes. Eles aqui são aqueles que se humilham perante o Senhor, são justamente os que dirão: Senhor, eu sou restolho.
São também designados como aqueles que praticavam a justiça, que faziam o que é correto de acordo com a lei de Deus. Mas nos versículos posteriores, eles vão ser descritos por essa palavra que aparece não só em Sofonias, mas em outros profetas. Eles são o remanescente. Então, a nação como um todo se desviou, mas Deus preserva um pequeno grupo dentro do grupo maior, o remanescente. No entanto, pode-se observar aqui que apesar de serem mansos, de praticarem a justiça, o que Deus manda eles buscarem? Deus diz, busquem a justiça e busquem a mansidão. Se eles procedessem assim, o Senhor diz a eles, porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Então, o juízo seria aplicado, de qualquer modo. O fogo da ira do Senhor cairia sobre Judá, certamente. Mas aqui é uma esperança. O Senhor está dizendo, olha, se vocês me buscarem, mesmo eu trazendo juízo sobre Judá, no meio de Judá eu preservarei vocês do juízo. Vocês não serão afetados. Talvez vocês sejam escondidos naquele dia, talvez vocês sejam preservados se me buscarem. Isso quer dizer que mesmo que eles tivessem que sofrer o juízo histórico contra Judá, porque estão lá morando nas cidades de Judá, ainda assim o Senhor promete cuidar deles, protegê-los, preservá-los. Eles não sofreriam o juízo final e no juízo histórico seriam preservados. Será que isso aconteceu? Sim. Jeremias, Ezequiel, Daniel, seus amigos, todas essas pessoas e muitas outras cujos nomes nós não sabemos, Deus os preservou de uma maneira maravilhosa. Pense sobre Daniel, um rapaz, facilmente ele poderia ser morto no meio daquela confusão, mas Deus o preserva e leva ao palácio do reino que o conquistou para servir como sábio naquela corte. Amados irmãos, apesar da profecia de Sofonias, nesses 3 versículos está relacionada à história de Judá, ela traz uma advertência que nos faz olhar para o juízo final. O dia do Senhor se aproxima. Esse dia final será um dia de juízo, em que o Senhor derramará a sua ira contra os pecadores. E assim como o juízo contra Judá, o juízo final também é um juízo inevitável. Assim como a mulher que está pronta para dar à luz quando sente as dores do parto, esse juízo também já está pronto e a qualquer momento ele chegará. Então, nesse dia, de maneira repentina, os pecadores, os infiéis, os perversos, todos que abraçam falsos deuses, os que desprezam o evangelho, todos que seguem os ídolos do seu coração, os que se mantêm em uma religião de aparência, todos que não se arrependerem de seus pecados, estarão diante do furor da ira de Deus. E eles serão apenas o restolho, como a palha diante do fogo da ira do Senhor. Esta é a imagem. Os pecadores no juízo final, Deus será o fogo e os pecadores serão como palha. Pense sobre isso. Os homens, seus empreendimentos, suas riquezas, seu conhecimento, suas casas, suas famílias, seus prazeres, seus ídolos e tudo mais, será naquele dia apenas como palha. Toda a grandeza deste mundo, toda a beleza deste mundo passará em um instante e apenas permanecerá naquele dia o reino de Cristo. O reino dos homens será julgado e somente o reino inabalável de Cristo permanecerá. É isso que o Salmo 1 nos diz. Os ímpios são como palha que o vento dispersa.
Os perversos não prevalecerão no juízo. O caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, essas palavras devem causar temor, pois em nós mesmos teríamos que reconhecer, eu em mim mesmo, você em si mesmo, nós éramos como palha, nós merecíamos o juízo, mas Deus, por meio de sua graça, nos deu o meio para escapar, como também deu a eles. Deus nos fez ver pelo Evangelho quão pequenos, fracos, insignificantes, pecadores, miseráveis nós somos diante da justiça de Deus. E Deus nos chamou pela sua graça ao arrependimento. Ele abriu os nossos olhos para não só ver que nós éramos restolho diante da ira, mas também abriu os nossos olhos para ver um meio de escape, para crer em Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos o perdão completo de todos os nossos pecados. E em Cristo, nós somos conduzidos exatamente pelo mesmo caminho apontado aqui. Em Cristo nós entramos no caminho da mansidão e da justiça. Em Cristo uma mudança significativa ocorreu. Nas palavras de Isaías, fomos plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora não somos mais palha que o vento dispersa. Somos como árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore de justiça. Uma árvore que frutifica para a glória de Deus. Porém, essas dádivas da graça anunciadas no Evangelho não são como um presente que você guarda numa caixa para apreciar de tempos em tempos, mas são dádivas para serem usadas constantemente. Os mansos devem buscar a mansidão. Isso quer dizer que devemos continuar a nos humilhar diante de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Isso implica em viver em arrependimento, implica em viver em contrição, implica em exame constante da nossa vida pela palavra de Deus. Vocês precisam fazer isso. Eu, como ministro da palavra, pastor, tenho que fazer o mesmo. Todos nós precisamos constantemente olhar a nossa vida pelo crivo da palavra. Ouvimos que os justos devem buscar a justiça. Isso quer dizer que devem buscar viver de acordo com a perfeita lei moral de Deus. Quer dizer que devemos buscar em todos os aspectos da nossa vida conhecer a vontade de Deus revelada em sua palavra. E devemos viver de acordo com isso. O meio para buscar a mansidão e a justiça nos é declarado no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você deseja alcançar o fim proposto por Deus, você precisa usar os meios que Deus deu a você. Mas eu não me refiro aqui simplesmente a ler as Escrituras em algum momento diariamente, ou a ler uma certa quantidade de livros teológicos. Não é a mera leitura. Devemos olhar para o verbo do versículo 3, buscai ao Senhor. Você deve ir à Bíblia, não para encher-se de conhecimento e se tornar uma pessoa soberba. Você deve ir à Bíblia para buscar o maior tesouro que há na Bíblia. Quem? A Cristo. Não há um tesouro maior do que Ele. Não há um bem maior do que Ele. Não há um deleite maior do que Ele. Somos instados a buscá-lo. Entendam bem, irmãos. Se nós não buscamos a Cristo, nós definhamos e morremos. Se não o buscamos, certamente buscaremos os ídolos do tempo presente, sobre os quais já ouvimos em pregações anteriores. Se não buscamos a Cristo, nos tornamos frios,
Ficamos com a aparência de um sepulcro caiado, bem arrumado, organizado, limpo por fora. Nos tornamos adeptos de uma religião morta. No nosso caso, vai estar lá na lápide desse sepulcro aí, reformado, mas um reformado frio, um reformado indiferente, um reformado cheio de conhecimento teológico e que não ama Cristo. Não serve. Religião morta. A pergunta que nós devemos fazer é: o que realmente estamos buscando? Quando você sai de sua casa no domingo pela manhã, o que você deseja? Você deseja que, de repente, os seus ouvidos serão agraciados com alguma coisa interessante que dirá o pregador? Você deseja ver os seus amigos, colegas, famílias que estão com você? O que você está buscando no domingo? O que você está buscando na segunda, na terça e assim sucessivamente? O texto diz: os mansos buscam o Senhor, mais e mais, dia e noite. Eu pergunto a você, é assim que você tem buscado ao Senhor? O Senhor é mais importante para você do que seu trabalho, do que seu divertimento, de que sua esposa e seus filhos, de que os seus hobbies, o seu time, o seu videogame? Deus é mais importante. Você pode dizer: olha, eu estou buscando o Senhor, o tesouro mais precioso, eu desejo de todo o meu coração. Você pode dizer de todo o coração: se eu estivesse nos tempos de Sofonias, eu estaria entre os mansos e humildes, os justos que buscam o Senhor. Cristo nos transformou de palha seca, destinada ao fogo, para sermos árvores plantadas para a sua glória. Essas árvores devem dar frutos, mas só podemos ser frutíferos se as raízes estiverem estendidas em direção ao rio da vida. Salmo 1. O rio da vida é o próprio Cristo. Que cada um de nós leve esta pergunta para casa. Eis a grande pergunta: você tem buscado ao Senhor? Em segundo lugar, além desse chamado para buscar ao Senhor, há um chamado para considerar o juízo de Deus contra as nações. Versículos 4 a 5. Isso é apresentado em nosso texto como mais uma razão para que os fiéis de Judá se auto-humilhassem e buscassem o Senhor. Deus vai castigar as nações. Eles deveriam pensar, meditar, considerar sobre o juízo de Deus sobre as nações. A primeira nação está no versículos 4 a 7. Deveriam considerar o juízo do Senhor contra os filisteus. 4 cidades são mencionadas aqui, que são cidades principais dos filisteus, que seriam alvo do juízo de Deus. As palavras que descrevem o que aconteceria a essas cidades são: desamparada, deserta, expulsa, desarraigada. Então a imagem é de uma destruição total. O resultado seria que os filisteus, como povo conhecido pelo seu comércio marítimo, eles seriam expulsos do litoral, e o litoral se tornaria um lugar de pastagens, sem pessoas para morar, com refúgios para os pastores e os currais para os rebanhos. E em meio a este juízo, lemos algo que aponta para a graça de Deus, porque diz aqui: o remanescente da casa de Judá, os mansos, herdariam essas regiões ali no litoral, eles apacentariam seus rebanhos. Por quê? Sofonias explica: porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. O Senhor revelaria a sua misericórdia para esse pequeno grupo, o remanescente, os que foram para o exílio e voltaram do exílio. Deus haveria de tirá-los do cativeiro e dar as terras dos seus inimigos a eles.
A bênção da aliança se cumpriria neles. Este é o sentido de restaurar a sorte. Deus conceder novamente as bênçãos da aliança. Então, duas coisas aparecem aqui como incentivo para que os mansos busquem ao Senhor: o juízo de Deus sobre os filisteus e a promessa de restauração para Judá. O segundo grupo aqui é: considerem o juízo do Senhor contra os moabitas e amonitas. Versículos 8 a 11. E a primeira coisa que devemos lembrar aqui é que moabitas e amonitas são povos irmãos. Amon e Moabe foram os filhos de Ló, após a destruição de Sodoma e Gomorra, quando ele fugiu com suas filhas, e lá naquele erro cometido por suas filhas, acontece o nascimento de Moabe e Amon. Eles eram parentes distantes dos israelitas, porque Ló era sobrinho de Abraão. Alguns pecados são enumerados no versículo 8, contra essas nações: o escárnio, as injuriosas palavras, o orgulho dessas duas nações contra Judá. Elas odiavam a Israel, odiavam Judá. Por exemplo, você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pelo deserto? O rei moabita ordenou e contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Ódio. Essas duas nações tinham prazer em escarnecer quando Judá sofria o juízo do Senhor. E a razão para isso é dita no versículo 10, o orgulho deles. No versículo 9, o juízo é prometido a essas duas nações de forma solene. Se menciona o juízo sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas duas nações se desenvolveram em torno da região de Sodoma e Gomorra. Estiveram ali estabelecendo seus reinos. Agora é anunciado a eles que o mesmo que aconteceu a Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus, também cairia sobre Amon e Moabe. Mas, versículo 9, mais uma vez, o remanescente de Judá é mencionado. Os mansos, os que sobrevivessem ao cativeiro babilônico. Aqui eles são denominados de o restante do meu povo. E esses haveriam de voltar do cativeiro e saquear os moabitas e amonitas. Haveriam de possuir suas terras. E aqui então, lembramos daquele episódio quando Abraão e Ló estavam com dificuldades de conviver junto, e Abraão disse a Ló: escolhe onde você quer viver. E Ló disse: eu quero ali, as campinas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra. Agora, Deus diz: as terras de Ló pertencerão a Abraão. O juízo contra os moabitas e amonitas é descrito aqui em termos intensos. O juízo do Senhor contra eles revelaria a inutilidade dos seus deuses. Mas, irmãos, olhem para o versículo 11. Em meio a esse juízo, encontramos algo extraordinário. Versículo 11. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. O juízo não só vem sobre as nações, mas Deus também promete às nações que ele faria com que um dia nações o adorassem. Não em Jerusalém, mas nos seus próprios lugares. Isso é o cumprimento da palavra de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso é um sinal da graça de Deus. Juízo sobre as nações, mas também graça para as nações. E isso já tinha sido revelado muitos anos antes. Quando Deus usou a fraqueza de um homem chamado Elimeleque, que fugiu da terra de Judá por causa da fome e se dirigiu até o território de Moabe. E lá seus filhos se casaram com moças moabitas. Elimeleque morreu, seus filhos morreram, e as moças voltaram com a sogra. Uma no meio do caminho voltou para a sua terra, mas a outra foi para Judá, para Belém de Judá. E o nome desta moça moabita era Ruth. Ali está a moabita
no meio do povo de Deus, dentro da aliança de Deus, participando do pacto e recebendo a graça de ser uma mulher que estava na linhagem do Messias. Deus usa sua misericórdia para com os moabitas também. Terceiro grupo, o juízo do Senhor. Considerem o juízo do Senhor contra os etíopes e assírios. Os etíopes seriam alvo do juízo do Senhor. A espada do Senhor se levantaria contra eles. Mas também menciona outro reino, o reino da Assíria, cuja capital era Nínive. Fala a descrição, então começa aqui do maior para o menor. O norte, a Síria, Nínive. O resultado do juízo é este: desolação, terra seca. Por isso se diz que um determinado rei passou um tempo depois naquele local onde foi em Nínive e não encontrou Nínive. A cidade de Nínive se tornou apenas um lugar para animais, um lugar abandonado pelos homens. E a razão disso é oferecida no versículo 15, o orgulho dessa cidade, em achar que ela era a grande cidade. Amados irmãos, eis que a profecia de Sofonias nos ensina que os justos devem considerar o justo juízo de Deus sobre as nações. Aqui estão essas 5 nações. Todas elas sofreram o juízo de Deus na história. Onde está a maior e mais poderosa delas? A cidade de Nínive. Não existe mais. Mas onde estão os grandes reinos do passado? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Grego, o Império Romano? Não existem mais. Apesar da riqueza desses impérios, do poder político desses impérios, o que aconteceu a eles? Agora, tanto tempo depois, olhamos e dizemos: como a palha seca, como restolho, eles foram arrastados pela ira de Deus. Eles passaram. Podemos olhar agora para os poderosos deste mundo, para os ricos e famosos dos nossos dias, e ter a mais absoluta certeza de que tudo isso também será arrastado como palha para a fornalha da ira de Deus. Então, uma lembrança sempre oportuna: Cristo continua governando à direita de Deus Pai. Cristo está governando a história do mundo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então não são as agendas dos ricos e poderosos, a agenda dos governos de direita ou de esquerda que controlam a história do mundo. É Cristo. Agora certos poderosos parecem invencíveis, como os imperadores romanos também pareciam. Mas os poderosos de ontem, os poderosos de hoje, os poderosos de amanhã são aos olhos de Deus como a palha que o vento arrasta. A vitória final não será dos reinos deste mundo. A vitória final será do reino do qual eu e você fazemos parte, o reino de Cristo. Sim, nós devemos agir de forma consciente, devemos agir de forma responsável no que diz respeito ao nosso papel como cidadãos brasileiros. Devemos nos opor ao mal e às suas diferentes manifestações. A Igreja de Cristo tem feito isso no decorrer da história e devemos fazê-lo também. Mas nós não devemos fazer isso com a confiança que se firma no Estado, que se firma nas instituições humanas, que se firma em ideologias e em partidos, em movimentos, em escritores ou políticos. Assim como nossa fé, a nossa esperança também só deve estar em Cristo. Entende isso? Assim como sua fé, sua esperança também só pode estar em Cristo. Qualquer tentativa de mudar o país pela ação social,
pela política, sem que estejamos buscando ao Senhor, é uma tentativa fadada ao fracasso. Alguém que ajuda nessas coisas, e Cristo não é o centro, está ajudando a construir um castelo de palha. Seu trabalho será inútil, pois tudo que é palha será consumido pelo fogo. E eu não digo essas coisas para falar contra o desejo sincero de nos opormos à injustiça, à perversidade e à tirania, mas para que, correndo fora da estrada, não corramos em vão. Eu não nego que em alguma medida nós possamos dar alguma contribuição na esfera social e política, mas eu quero que você medite e pense assim: qual é a melhor contribuição que nós podemos dar? A pergunta seguinte é: qual era a maior necessidade dos brasileiros? A maior necessidade dos brasileiros é conhecer o reino inabalável de Cristo. E a igreja e os lares dos crentes são embaixadas do reino de Cristo aqui no Brasil. Entendem isso? A sua casa, esta pequena congregação, e a sua casa em particular, em Hortolândia, em Valinhos, em Campinas, em Sumaré, e em qualquer outra cidade ao redor, a sua casa é uma embaixada. Não tem lá uma bandeira, mas tem uma família que ama a Cristo, que é diferente, que busca o Senhor. Uma embaixada onde a bandeira dos frutos do Evangelho deve tremular imponente e gloriosa. Aqui, nesta casa, tem o Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Embaixadas que façam nossos vizinhos e amigos se perguntarem: o que é isso aí? Quem é que mudou a vida de vocês? Portanto, antes de tudo, precisamos de renovação em nosso interesse por Cristo, porque senão seremos embaixadas que não representam o reino, inúteis. Se queremos mudanças, precisamos buscar o Senhor com interesse renovado, com um compromisso renovado, com uma firmeza e intenção reais. Os reinos desse mundo cairão e tudo passará, mas no final estarão os mansos e os justos que herdarão a terra. A terra toda será nossa. E devemos desejar, orar, trabalhar incansavelmente para que nossos filhos e netos, nossos parentes e vizinhos, ouçam o Evangelho e sigam a Cristo. Devemos orar e trabalhar, os pais, para que seus filhos e netos estejam entre os mansos e justos que herdarão a terra. Amém. Amém.